ficar em pé. E eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no primeiro livro de Crônicas. 1 Crônicas 12. 1 Crônicas 12. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 14. 1 Crônicas 12, de 8 a 14. Diz assim: dos gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar o escudo e a lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como a corça sobre o monte. Ézer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanão o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram os chefes dos exércitos. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Pai, muito obrigado. E eu te peço, Senhor, que agora o Senhor fale conosco. Usa a minha vida como instrumento, com graça, com unção. Senhor, eu te peço, ó Deus, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Que o Senhor ministre sobre nós e fale conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amém. Glória a Deus. Uma das coisas interessantes na Bíblia, que é onde a gente estuda, é ver como Deus foi maravilhoso na formação do povo de Israel. Como Deus preparou o povo. E você sabe que ele chamou Abraão. Depois de Abraão tem Isaac de uma maneira miraculosa. Isaac é um homem próspero e abençoado, filho da promessa. E ele vai ter 2 filhos, e Jacó é o filho que vai levar o legado de Abraão. E Jacó vai ter 12 filhos. Ele tem 12 filhos e uma filha. Mas Jacó, você sabe a história, se apaixona por Raquel, mas aí casa com Lia, enganado por seu sogro. Depois ele vai casar com Raquel também. Mas nesse período ele começa a ter filhos. E Deus, daqueles filhos, vai formar as 12 tribos de Israel. Lia, sua primeira mulher, tem 4 filhos. E aí depois ela viu que ela estava com dificuldade de ter mais filhos, e ela pega e dá a serva dela para que Jacó possa ter filhos com ela. Para nós parece uma loucura isso, mas ali era cultura. Culturalmente isso era permitido. Então aí os filhos da serva também se tornavam filhos e herdeiros, E aí ficava junto com Jacó. E Jacó, da serva de Lia, Zilpa, ele vai ter o primeiro filho com ela, e se chama Gade, da onde vai vir os gaditas. Gade é o 7º filho que nasceu. Só que é interessante, ele nasce da serva chamada Zilpa. E quando ele nasce, Zilpa toma a criança no colo e diz: ela é de boa fortuna, ela é afortunada. Aí quando você lê isso, vai descobrir uma coisa, que quando Zilpa pega o menino, ela consagra a criança a uma deusa chamada deusa da fortuna. Está lá em Isaías isso. Aí você vai dizer: apóstolo do céu, mas esse menino não ia ser da tribo? E ele vai ser um dos grandes da tribo. Só que ele começa com o nome, e a mãe dele põe esse nome nele, consagrando não a Deus, mas consagrando a deusa da fortuna. Sabe, irmãos, e é interessante quando a gente lê isso, porque muitos de nós, no Brasil que a gente vive, há um secretismo muito grande de religiões, e muitos de nós temos nosso nome consagrado a deuses também. Você pega vários aí, Você pega aí quantos Antônios consagrados a Santo Antônio, quantas Cidinha consagrada a Aparecida,
Quantos, né? Fátima, Luzia, e por aí vai. Gade foi um desse, consagrado. Só que Gade ainda tinha todo um legado de uma família. E ele traz isso. Sabe, irmãos, idolatria traz maldição durante 5 gerações. Gade, ele traz consigo uma maldição do nome dele, daquilo que ele era chamado. Amém? Como muitos de nós aqui também trouxemos esse nome, essa carga de que foi consagrado um dia. Você não tem culpa se era criança, mas o teu nome vem marcado por coisas assim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Muitos aqui têm o seu nome marcado assim, porque consagrou a alguém, consagrou a um Deus, consagrou a um ídolo, né? Às vezes não é nem santo, às vezes é um jogador de futebol, né? Às vezes tem um nome lá, pega um jogador de futebol, coloca lá. Eu tenho um primo que se chama Rondinelli, por causa de um jogador do Flamengo, né? Aí tem o nome dele, Rondinelli. Tadinho, imagina o bullying que ele sofreu com esse nome. Mas era o nome que foi dado. Agora, irmão, Deus é um Deus tão poderoso, que todas as vezes que você vê, quando há uma maldição, e Deus se volta sobre aquilo, Deus vai quebrar toda a maldição. E quando você olha para Gade, Deus vai usar o que para quebrar a maldição? Sempre Deus vai fazer algo maior. Preste atenção numa coisa, deixa eu explicar uma coisa para você. Imagine o seguinte, que toda dimensão aberta, ou todo espaço, ou toda maldição, a maldição ela não fecha, ela não some, ela não acaba. Como assim, apóstolo? Não. Você não vai orar e falar, some maldição, e ela vai sumir. Não. A maldição, você tem que trazer e proclamar, declarar, ter uma palavra maior, de bênção maior do que aquela maldição, para que aquela maldição seja tragada pela bênção maior. Por isso que a Bíblia fala que a morte foi tragada pela vida. Está entendendo, irmão? Então toda maldição, Deus vai fazer. Como é que ele fez com Gade? Se você ler a história de Gade, você vai ver que 2 homens poderosos profetizaram sobre Gade. Primeiro foi o próprio pai dele. Quando Jacó está no fim da vida, ele começa a abençoar os seus filhos, e ele chama Gade, e ele abençoa com uma palavra profética sobre a vida de Gade, alinhando Gade e quebrando toda a maldição que tinha na vida daquele homem. Moisés, no leito de morte, abençoou todas as tribos, e ele também abençoou a vida de Gade, e aí quebrando toda a maldição sobre a vida daquela tribo toda. Por quê? Porque se abriu uma dimensão muito maior, abriu-se uma bênção muito maior do que aquela maldição que havia ali. Em nome de Jesus, irmão, o Senhor, o Deus que você serve, Ele tem uma palavra muito maior, muito mais abençoadora do que qualquer maldição que tenha vindo sobre você. E Ele abre uma dimensão muito maior. Ele traz algo muito maior para você. Ele tem uma palavra poderosa para a tua vida. E Gade, a unção dos gaditas, Gadita é aquele que era da tribo de Gade. A unção dos gaditas, ela começa a ser poderosa sobre eles. Eles são reconhecidamente os guerreiros mais fortes da tribo de Israel. Se Judá era o povo da onde saíam os reis, que tinham governo e autoridade, Gade era da onde saía os guerreiros mais preparados para a guerra. Amém? E o que Deus pôs no meu coração hoje era para vir liberar uma unção de gadita sobre a tua vida. Aleluia. Você entende isso, irmão? Aleluia. Daquilo que Deus nos garante, daquilo que é nosso em Cristo Jesus, desse povo que o Senhor levanta como um forte e muda a maldição em bênção,
Você é alguém que Deus está transformando a maldição em bênção. Não, é para você dar um pulo de balançar o teto. Vou repetir. Deus está transformando sua maldição em bênção nessa noite. Não importa qual seja. Eu falei do nome, mas pode ser tantas coisas. Tem gente que traz a marca da falência na família. Tem gente que traz a maldição do divórcio no meio da família. Deus tem uma palavra maior, a palavra da prosperidade, a palavra da vida, da família sobre você. A palavra de Deus é muitas vezes maior do que qualquer maldição que você vai viver. Deus tem uma dimensão maior. Deus chama esse povo, os gaditas, e é um povo que vai, é uns caras com sangue nos olhos. Eles já nasciam assim. Já era um povo chamado para a guerra. Já era um povo que vinha com esse legado dentro deles, com o DNA deles alinhado para esse tipo de coisa. Meu irmão, Deus te chamou para ser um guerreiro. Deus te chamou para você se levantar e se posicionar. O apóstolo Paulo fala que há sobre nós uma unção de ousadia e de coragem. E Deus tem algo para você. E eu quero liberar sobre a tua vida essa unção nessa noite, para que você entenda o que Deus está fazendo. Sabe, irmãos, os gaditas, essa tribo, quando eles começaram a ver que a unção que havia em Davi era a unção real, era a unção de Deus, que Davi tinha sido escolhido por Deus para ser o rei em Israel, porque Saul já tinha sido rejeitado por Deus. Aquela tribo se uniu a Davi. Naquele momento que Davi vai para a caverna de Adulão, que ele foge de Saul e se esconde numa caverna, a Bíblia diz que esses homens se levantaram e vão com Davi, e chegam para Davi e falam: Davi, nós estamos com você. E ali começa o exército de Davi. Ali começa a história dos valentes de Davi. Está entendendo, irmão? Agora, o que esses homens tinham de especial? O que Deus tinha sobre a vida desses homens? Por que Deus faz isso? Irmãos, Deus é poderoso para chamar as tribos. E cada tribo tinha a sua peculiaridade. Cada tribo tinha uma bênção de Deus. Cada tribo tinha um derramar de Deus. E nós temos em Cristo Jesus direito àquilo que o Senhor está movendo sobre nós. Quem está entendendo isso? Isso é poderoso. Ah, apóstolo, mas eu não sou judeu. Eu não estou falando isso, irmão. Estou falando que em Jesus o Senhor abre os céus e derrama sobre nós uma bênção tal que muda a nossa sorte. Porque em Jesus nós recebemos toda a sorte de bênção. Ele abriu o céu para isso. Amém? Primeira coisa que a Bíblia fala desses homens, que eles eram valentes e guerreiros. Eram homens conquistadores. A palavra de Jacó, a bênção de Jacó para Gade, dizia: toda a terra que você tiver, você vai ampliá-la e ir além do que você tem. Agora, sabe o que é interessante, Gade? Olha aqui, como Deus é detalhista. Gade teve 7 filhos, e os 7 filhos dele foi príncipe, herdaram terras. Quando foi repartida a terra de Canaã, eles receberam uma terra, e a terra deles repartida, 7, um para cada filho de Gade. Agora, sabe o que é interessante? A terra que foi dada para eles era a terra mais idólatra que existia. E quando aquele povo de Gade, eles chegam naquela terra, eles conquistam aquela terra, e eles mudam a história daquela terra. Onde havia idolatria, agora Deus começa a agir. Você sabe por quê? Porque ele era um homem que começou a vida dele debaixo de uma palavra de idolatria. E Deus honra. Presta atenção numa coisa, irmão.
Deus vai te levar para lugares. Deus vai te pôr em lugares onde antigamente era maldição, mas Ele vai te pôr lá para você transformar aquela situação em bênção. Está entendendo? Eu não sei para onde Deus vai te levar, eu não sei aonde Deus vai te pôr, mas eu sei que o lugar que Ele te colocar vai ser transformado em lugar de bênção, porque Ele deu para você uma unção de guerreiro, de ser valente, de ousadia, de coragem. É para entrar na terra e tomar posse dela. É para estar vivendo a porção que Deus deu para você. É para entender o teu chamado. É para entender o que Deus tem para a tua vida. Toda maldição é quebrada quando você se levanta em Cristo Jesus, porque Ele te capacita para esse mover. Ah, mas a minha família, todo mundo fale. Todo mundo começa um negócio e fala: ei, irmão, toma posse da palavra. Você é aquele que vai entrar, vai conseguir, vai para frente. Por quê? Porque você tem uma unção de guerreiro, você é valente. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam. Se essa palavra está em você, não tenha medo do que pode vir. Não tenha medo. Lembra que eles eram guerreiros, viu, irmão? Eu não estou dizendo que vai vir tudo de bandeja. Eu estou dizendo que quando a gente se levanta, Deus começa a mover as coisas. Amém? Eu já falei mais de uma vez aqui, vou repetir. Deus não tira problema de ninguém. Para de orar para Deus tirar os seus problemas. Ele não tira. Deus não tira o problema de ninguém. Deus não tira a luta de ninguém. Se alguém falou para você orar para Deus tirar a sua luta, é mentira. Não acredite. Deus não tira a luta. Sabe o que Deus faz? Ele aumenta a tua força para que você vença. Ele aumenta a tua força para que você vá além. Deus não tem filho mimado. Deus tem filho valente. Deus te dá força para você vencer a luta. Deus te dá força para você ir além. Ele não vai tirar as coisas de você. Ah, essa luta está difícil? Tá, eu não vou tirar, eu vou dar força para você ir além. Esse é o Deus que você tem. Amém? Irmão, tem muita gente aqui dentro que se tivesse que lutar com Golias e orar para Deus dar um ataque cardíaco no Golias. Senhor, olha o Golias, mata ele. O Senhor não é o meu Deus? Dá um ataque cardíaco nele. Faz ele cair duro lá, morto. Foi assim que Deus agiu? Não. Deus chamou o quê? Pegou Davi, falou: Davi. Pegou Davizinho e pôs lá no meio. E uma coisa interessante com Davi, irmão, Deus nunca mandou Davi matar Golias. Deus nunca disse para Davi: vai lá e mata Golias, nunca. Foi Davi que se levantou indignado contra Golias. Indignado com aquilo que Golias estava dizendo de Deus. Ele falou: como pode esse incircunciso? Quando ele está dizendo aquele incircunciso, ele está dizendo aquele homem que não tem aliança com Deus. Fala assim do Deus que eu sirvo e eu tenho aliança. E aí ele levanta e vai. Deus não falou para ele: vai lá, Davi, mata Golias, que eu serei com você. Não, Davi se levantou e falou: Senhor, estou falando mal do Senhor, eu tenho aliança com o Senhor, então eu vou para cima dele. Então o Senhor agora está comigo. E no meio, quando ele vai, o que ele fala? Ele sai para lutar com Golias e já chama Deus na guerra. Eu vou contra você no nome do Deus vivo. Imagina Deus lá em cima olhando, falou: pronto, agora Golias morreu, porque botou eu no meio. Eu não mandei ele ir, mas botou eu no meio e agora morreu. Sabe, irmãos, você é guerreiro, você é valente. Comece a ficar indignado pelas coisas que o diabo tem falado. Irmão, se o diabo tem se levantado contra você, sua casa, aberto a boca do inferno contra você, se torne alguém que vai ficar indignado com aquela situação, inconformado com aquilo. Satanás, você está falando isso da minha casa, mas cara, eu vou levantar agora.
Quem está entendendo isso? O pessoal que é da velha guarda, mas velha mesmo, vai lembrar de uma música. Se você nunca viu, procure no YouTube, você vai achar muito legal. Chama Sapatada. É do Voz da Verdade. A música diz assim: sapatada no diabo eu vou dar, porque no nome santo a igreja vai vencer. E eu acho legal a música, bem doida do jeito que eles gostam. Mas no final ele fala assim, na música fala que o diabo vai sair. Ele fala: pega as suas coisas e sai, sai. Aí no final da música ele fala assim: e não sai para você ver. Irmão, isso é uma fala de gente que é valente e corajosa. Satanás, sai da minha frente e não sai para você ver. Amém? Nós somos o povo que quando dobra o joelho, o inferno tem medo. Amém? Você entende isso? Ai Deus, olha a minha luta. Se o Senhor puder fazer alguma coisa. O diabo dá risada. O diabo fala: coitado. Oh, coitado. Agora quando você levanta e fala: Senhor, o Senhor é comigo. Pai, eu estou com sangue nos olhos desse capeta que está atacando meu casamento, que está entrando no meu negócio, que está mexendo na minha finança. Ah, Senhor, eu vou me levantar com essa unção de gadita e botar esse diabo para correr, porque o Senhor vai comigo no meio dessa guerra. Quem está entendendo isso? Sai da passividade, começa a se mover, para você ver o que vai acontecer. A Bíblia fala que esses guerreiros, segunda coisa, eles eram preparados com duas armas. Uma era o escudo e a outra era a lança. Escudo, na Bíblia, o apóstolo Paulo lá em Efésios explica: o escudo é o escudo da fé. Para quê? Para nos livrar, nos defender de todo dardo inflamado do inimigo. É pegar o escudo da fé. É a minha fé que me defende. Por quê? Porque o diabo vai trazer sobre nós e tentar tocar as nossas vidas com incredulidade. O diabo vai fazer você duvidar da bênção, duvidar do que Deus falou. E quando esse dado vir, pega o escudo e fala: está aqui, ó. O dardo vem dizendo assim: ó, o médico falou e verdadeiramente você vai morrer. Pega o escudo, já segura aqui e fala: ó, em nome de Jesus, esse dardo cai, porque o meu Deus é o Deus da vida, e eu tomo conta dessa verdade. Ah, teu casamento não tem mais jeito. Eita, pega o escudo agora, vou contra esse dardo, não vai entrar no meu coração, porque meu Deus é o Deus que vai entrar no meu casamento e restaurar a minha casa. Os gaditas são aqueles que sabem usar o escudo, sabem usar a fé. Não deixe a incredulidade parar você, meu querido. Não duvide daquilo que Deus prometeu. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele falou, Ele vai fazer. Quantas promessas você tem? Não tenha medo. Faça a sua parte, se levante, pega o escudo e põe-te de pé. Deixa Deus ser Deus. Ah, mas eu estou esperando há tanto tempo. Ei, quem sabe o tempo e o modo é Deus. Está lá em Eclesiastes: Ele é o Senhor do tempo e do modo. O que é isso? Ele sabe a hora certa e o jeito que Ele vai fazer. Para de querer ensinar Deus a ser Deus. Você já viu crente orar assim? Tem crente que ora querendo ensinar Deus a ser Deus. Senhor, salva meu marido. Vai lá, Senhor. Olha, o Senhor sabe. Pai, toca lá na vida dele. Faz assim, faz ele ficar assim, faz ele ficar assim. Você acha que Deus não sabe o que fazer? Apenas pegue o escudo e saiba que Deus é Deus.
Uma vez eu estava numa igreja, e uma irmã levantou para orar pelo marido. E pela oração dela, você descobriu que o marido dela, na oração dela, você descobriu que o marido tinha traído ela, era um pingaiada e estava no bar. Aquela pessoa que faz a oração e revela tudo, já viu? Revela tudo. Não, revela só desgraça. Amém? Toma cuidado com oração assim, irmão. Toma cuidado. E aquela irmã foi, e ela orava assim: Senhor, visita aquele desgraçado que me traiu. Ele é desgraçado porque não conhece a tua graça, Senhor. Na verdade, ela estava usando desgraçado para xingar, mas daí, como ela viu que ela estava na igreja, ela já usou. Ele está lá na rua tal, o endereço tal. Ela deu o nome da rua, o número da casa e o bairro, para Deus ir lá. Irmãos, há muita gente que parece que Deus prometeu, mas não é capaz de fazer, porque a incredulidade entrou no coração. Ser firme, ser valente, não fraqueje as suas mãos, nem enfraqueça as suas pernas. Se mantenha firme no que Deus falou que vai fazer. Se o dardo vier contra você, erga a fé. Gaditas, guerreiros, são aqueles que usam o escudo com sabedoria. Segunda arma que eles tinham era a lança. A lança é diferente da espada. A espada é uma arma de ataque que é pessoal, você tem que lutar com ela aqui. A lança não, a lança você joga à distância. Por quê? Lança que você derruba o inimigo à distância. Lança são decretos que saem da tua boca. Antes do diabo, quando ele começa a armar para você, Deus já te dá a lança e fala: joga sobre ele e derruba ele no caminho. Está entendendo, irmão? A Bíblia diz que o rei inimigo, planejava lá no quarto dele, lá junto com os generais, como queria atacar Israel. E Deus revelava para Eliseu. Eliseu acordava e já sabia tudo o que o inimigo tinha planejado. Aí Eliseu já dava um decreto para derrubar tudo. Aí o rei ficava lá: quem está contando para ele? Porque as coisas que eu preparo antes de acontecer, Eliseu já está destruindo. Irmão, quando você é um guerreiro e sabe usar lança, quando o diabo começar a planejar, você já vai ter discernimento e vai derrubar ele. Quem está entendendo? Uma das artimanhas do diabo, né? Quem aqui trabalha em fábrica? Ou trabalhou já algum dia? Quem lembra do negocinho chamado rádio peão? Quem lembra do rádio peão? O que é rádio peão? Rádio peão era aquelas notícias que um funcionário, que um peão passava para o outro, né? E aquela coisa assim: ó, vai passar o facão. Aí ficava todo mundo: ó, vai passar o facão, vai passar o facão, vai passar o facão, vai passar o facão, vai passar o facão. Não é assim? Aí você estava lá no meio e você ouvia aquilo: vai passar o facão. Quando chegava em você, já não era só o facão, já ia passar o facão e ia fechar a fábrica, porque daí começava a aumentar, né? O diabo faz a mesma coisa. Quando ele quer te derrubar, ele começa a falar assim: vai acabar, vai acabar, vai acabar. Aí um vem: vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Quando chega em você, já está acabando. Irmão, quando você começar a ver isso, já fica de pé, pega a lança e fala: está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Porque o meu Deus te derruba agora toda palavra de maldição, toda palavra contra mim. O Senhor me dá autoridade para me levantar. Eu estou falando com guerreiros hoje, com homens e mulheres que estão ganhando armas espirituais hoje. Há uma unção sobre você. Aprenda a lançar. Aprenda a jogar sua lança. Palavras proféticas. Nós estamos no ano do decreto.
Aprenda a se posicionar. Satanás comigo não. Satanás comigo não. Ele começa devagarzinho, mas toma posição. Você é um gadita. Você sabe usar o escudo e a lança. Quem está entendendo isso? Terceira coisa que fala sobre o gadita. Ele tinha cara de leão. O que era ter cara de leão? Não é que era barbudo, cabeludo. Irmão, cara de leão é cara de foco, cara de firmeza, de saber o que é, não se desvia. Você vai entender. Em casa eu tenho uma gatinha. O nome dela é fofo, chama Nina. Mas ela é mais brava que uma jaguatirica. E às vezes aparecem uns bichinhos, né? Aqueles bichinhos, a gente lá em casa chamava de aleluia, siriri, né? A gente chamava de aleluia, agora não é mais, é siriri, né? Às vezes aparece aquilo lá, besorrinho. Quando a Nina vê aquilo, ela viu. Ela fica aqui assim olhando. E ela faz cara de leão. Foco. E ela espera o momento certo. No momento certo, ela e pega. Isso é ter cara de leão. É saber exatamente o momento de agir. E agir com firmeza. Agir com destreza. Você já viu cachorro fazendo isso? Não. Cachorro é bicho besta. Ele vê o besorrinho lá, o que ele começa a fazer? Ele pula, bate, late, pula. Ele não tem estratégia nenhuma. E na maioria das vezes não pega nada. O gato não, o gato vai, e na hora que ele pula, é a hora certeira. E coitado do besouro. Quando Deus está dizendo que valentes como os gaditas têm cara de leão, Deus está dando uma unção para você, de firmeza, de foco, de quando você atacar, você vai atacar certeiro. Para de ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Vai direto naquilo que tem que ser. Vá derrubar o que tem que ser derrubado. Guerreiros são aqueles que não têm medo do confronto, mas são certeiros no ponto. Gente que fica dando volta para as beiradas, nunca decidem nada. Irmão, a gente tem que ser direto. Uma das coisas fantásticas de Jesus era isso. Jesus, ele sabia lidar com isso. Jesus, quando ele ia falar com as pessoas, ele ia direto no coração. Ele não dava volta. Uma das coisas, das conversas mais fantásticas de Jesus a respeito disso, é com Nicodemos. Quando você vê lá em João, Jesus falando com Nicodemos, a impressão que dá é que cada um deles estava numa sintonia. Quando você lê aquele texto, parece que Jesus está falando uma coisa, Nicodemos falando outra. Jesus está falando uma coisa, parece que cada um está meio doidão numa outra. Sabe por quê, irmão? Quando Jesus está falando com Nicodemos, Jesus ele não está falando com a mente de Nicodemos. Ele não está conversando com a religiosidade, com o farisaísmo de Nicodemos. Ele está falando com o coração de Nicodemos. Ele vai no foco, ele não fica dando volta. Bom mestre, como devemos fazer para nascer de novo? Jesus fala com o coração de Nicodemos. É necessário que o homem nasça de novo.
Aí a cabeça de Nicodemos fala assim: ah, mas agora o homem vai ter que voltar para a barriga da mãe e nascer de novo. Jesus fala: o vento sopra onde quer. Você fala: que vento que é? Onde apareceu o vento? Nicodemos falou de vento nenhum. Jesus está falando com o espírito de Nicodemos. Jesus não estava dando volta, ele vai no foco. Aprenda a viver e resolver os seus problemas sem parar de dar volta. Vá onde Deus mostrou para você, vai direto no ponto. Jesus chega diante de Marta. Lázaro está morto. Jesus chega, porque Lázaro morreu. Jesus já dá uma direta: Lázaro não morreu, ele está dormindo. Marta vem toda espiritual, né? Eu sei, bem sei, Senhor, que no dia que o Senhor voltar, todos ressuscitarão, meu irmão vai ressuscitar. Marta, não estou falando nada disso, não. Viaja não, nega. Vou falar uma coisa para você. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não fica falando com a mente, ele não fica dando volta, ele vai no foco. Isso é ter rosto de leão. Não tenha medo do confronto, vai direto no foco. Para de dar voltinha na situação, não vai resolver. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. É óbvio que você precisa do discernimento de Deus. Porque, como eu disse, o leão, ele fica esperando o momento certo. Ele não é o cachorro que fica pulando e tentando um monte de alternativa. Não, ele espera o momento certo para ele atacar. Espere o momento certo do confronto. Espere o momento que Deus vai falar: é agora. Enquanto Deus não mandar fazer, não faça. Mas fique de olho, porque na hora que for, você já vai estar pronto para fazer. Quem está entendendo isso? Isso é ter rosto de leão, meu irmão. Quarta coisa que ele fala, que eles eram e tinham pés como da gazela, da corça. A gazela, a corça, eles tinham rosto de leão, mas os pés de gazela. Duas coisas a gazela tem: a delicadeza. Você já deve ter visto em filme, em algum lugar, a gazela, a corça. São animais frágeis. Ela anda com muita leveza. E a segunda coisa que ela tem é a rapidez. Ela é rápida. Quando Deus está falando que nós, guerreiros, temos que ser como a corça, Ele está dizendo, andar como a corça. O que é isso? Ei, é ser delicado. Mas eu não sou guerreiro, sangue nos olhos. Irmão, mas não seja grosso. Não seja sem educação. Irmão, tem tanta gente que fala assim: olha, o que eu tenho que falar, eu falo na cara. 99,9% de pessoas que usam essa frase são pessoas sem educação e grosseiras. E usam essa frase só para disfarçar a falta de educação. Você pode falar o que você quiser, mas com doçura, com amor. Jesus confrontava todos, e sempre com doçura e amor. E nem por causa disso ele perdeu a autoridade, ou não teve o resultado que ele queria. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Você já viu gente que diz assim: eu sou profeta. Quando a pessoa chega para mim e fala assim: eu sou profeta, eu já entendo o seguinte: que ela é aquela pessoa que chega na cara dos outros e fala o que ela acha, o que ela pensa, e fala e põe nas costas de Deus a coisa. Deus paga a fatura.
Já viu gente assim? Aprendam uma coisa, querido. O dom está sujeito ao profeta. Você pode usar autoridade, ser alguém profético na vida dos outros, movido com leveza, como a corça. Está entendendo? Quem está entendendo isso? Ser rápido. Se você está para guerrear, não perca tempo. Apóstolo, acabou de falar que eu tenho que esperar o tempo de Deus. Exatamente. Se Deus falou, faça logo. Deus já deu aval, então faça. Tem gente que Deus fala assim: eu quero que você faça tal coisa. Deus é extremamente claro. Aquela pessoa fala: ai, eu vou jejuar mais 7 dias. Oh, mas Deus não falou. Ai, Deus vai ter que falar comigo mais 3 vezes. Deus já falou para você o que você tem que fazer? Esses dias uma pessoa falou para mim assim: ah, apóstolo, eu estou numa sociedade com uma pessoa, e essa pessoa não é cristã, e eu estou numa sociedade com ele há muito tempo, e eu quero desfazer essa sociedade, porque nem ele prospera e nem eu, porque é um negócio, eu não consigo dar o dízimo, eu não consigo fazer. Aí essa pessoa falou assim: mas eu estou esperando em Deus, a hora de eu acabar com isso. Eu falei: amém, irmão. Ele falou assim: mas eu já falei para Deus que até o final do ano não dá, que eu tenho um monte de conta. Na hora que ele falou isso para mim, Deus falou assim: ó, eu já falei para ele fazer, mas ele não quer, porque ele não confia em mim. Irmãos, às vezes Deus já te deu uma direção e você não faz, e aí você fica usando o tempo como uma desculpa. O dia que Deus falar assim, o dia que Deus mover assim, o dia que Deus falar assim, o dia que Deus levantar assim, aí eu vou fazer. Você sabia que toda palavra profética, quando vem para a tua vida, nunca será uma novidade? Vou repetir. Toda profecia, quando vem para você, nunca será uma novidade. Sabe por quê? Porque todo profeta, ele é usado para confirmar o que já está dentro de você. Se alguém trouxer uma palavra para você que não esteja confirmando o que está dentro de você, joga fora, porque não é de Deus. Você está entendendo, irmão? Por que Deus tem que usar alguém para confirmar o que está em você? Porque você é medroso, você não confia. Aí Deus usa alguém para falar para você: levante e vai, o alvo seu é aquele lá. Eu já falei para você, então vai. Para de dar desculpa, para de ser lerdo, pega e vai na rapidez da gazela. Quem está entendendo isso? Ai, apóstolo, mas aquela irmãzinha falou comigo uma coisa que eu nunca tinha pensado. Realmente, está escrito no teu espírito, não na sua cabeça. Mas quantas vezes você já ouviu uma palavra profética para você, que quando você foi orar e parou, o Espírito Santo dentro de você falou assim: fui eu que falei com você, porque já estava dentro de você isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Está entendendo? Seja rápido no que Deus falar com você. Seja rápido. Deus falou, faça rápido. A última frase, uma frase no momento da Santa Ceia, que Jesus fala para Judas, qual é? Ele chega para Judas
e fala para Judas: o que tendes de fazer, faz-o depressa. O que ele está falando? Chega de ser lerdo, acabou, preciso agora, vai lá e faz. Já está no teu coração. Era uma intenção maligna, era, mas Jesus fala para ele: já vai e faz. Tem muita coisa que Deus já falou no teu coração, Deus já disse, Deus já falou. Pare de começar a dar prazo para Deus. É Deus quem toma conta do tempo. Levanta e faz. Está entendendo, irmão? Seja como a corça, delicado, mas rápido. Rápido, 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 rápido. Ai, Jesus. Outra coisa sobre os guerreiros: o menor valia 100, o maior valia 1000. Quem aqui se sente menor? Pode falar, não tem menor. Fala: eu me sinto pequenininho ainda, estou aprendendo, ainda sou fiote. Quem? Só eu? Irmão, tem dia que eu estou na unção de águia. Tem dia que eu estou da galinha de Angola. Tem dia que eu acordo que é unção de galinha de Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Tem dia que eu estou águia, acordo já voando em cima das nuvens. Por quê? Porque é assim mesmo, a gente tem alma. Mas quando eu entendo a unção que eu tenho, e a unção me diz que eu sou melhor do que 100, e que muitas vezes eu vou ser melhor do que 1000. Quem está entendendo isso? Amém. Agora deixa eu explicar uma coisa para você. A Bíblia diz que as mulheres diziam que Davi era melhor do que 10.000. Então tem uma medida, não é? Saul valia 1000, Davi 10.000. Aí você vai falar assim: bem, nessa contagem aí, se eu chegar nos 10 já está bom, né? Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus chegou e falou para os discípulos: olha, João Batista, dos filhos nascidos de mulher até agora, ninguém foi maior do que ele. Está entendendo, irmão? Ninguém foi maior do que o João Batista. Nem Moisés, nem Abraão, nem Davi, nem Isaías, nem Ezequiel, homens que viram o céu, que moveram, que tiveram profecia, nenhum deles foi maior do que o João Batista. Amém? Amém. Só que vem Jesus e fala assim: o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Você está no reino de Deus? Então você é maior. Sua medida não é 1000. Se Davi era 10.000, imagina que você é maior do que Davi. O que Deus está dizendo com isso? Que quando você se levanta, você não vai sozinho. Deus te capacita. Deus libera os céus. Irmão, uma das coisas tremendas que você precisa entender é que quando você levanta para uma guerra, Deus libera anjos com você. Às vezes eu fico espantado com a igreja, de imaginar que anjo aparece de vez em quando, que a maior função do anjo é tocar harpa sentado na nuvem. Meu irmão, se você pudesse ver a quantidade de anjos que estão nesse lugar agora, aqui, guardando, livrando, abençoando, agitando as asas sobre nós, sendo seres ministradores enviados da parte de Deus para nos abençoar, diz Hebreus.
Quando você se levanta para uma guerra, não é que você vai sozinho. Ah, eu luto por 1000, legal, mas vai ter anjos atrás de você, junto com você no meio da guerra. Quando o rei Ezequias, cercado por Senaqueribe, ele orou. Era um exército que a Bíblia diz, de Senaqueribe, tinha mais gente do que uma nuvem de gafanhoto. Você sabe quantos anjos Deus usou? 1. O rei orou, e Deus deu ordem para 1 anjo ir. 1 anjo acabou com aquele exército. Quem está entendendo isso, irmão? Agora, quando você se levanta e fala: Senhor, o menor é 100, o maior é 1000. Então Deus, quando eu me levantar, o Senhor tem um exército de anjos junto comigo. Está entendendo, irmão? Isso é poderoso, isso é tremendo sobre a tua vida. A tua oração move o céu. Eu vou repetir, tua oração movimenta o céu. Não é uma oração qualquer, irmão. Outra coisa de oração, você não precisa sentir para ela fazer. Crente tem muito isso. A gente é muito místico. A gente olha e fala: agora eu senti, agora Deus moveu mesmo. Que isso, irmão? Ah, se eu não orar e falar em línguas e sentir aquele foguinho em mim. Ei, a gente não ora pela alma. A alma é que se move no sentimento. A gente ouve pelo Espírito. A gente ora movido nisso aqui, ó. Baseado nisso aqui. Amém, irmão? Estão comigo aí? Lembrei da apóstola Neuza. Estão comigo, irmão? Um advogado. Tem advogado aqui? Tem? Não? Um advogado vai preparar uma causa para falar com o juiz. Ele pega a Constituição, que é a nossa carta magna, que é a nossa base, com todas as leis na Constituição, certo? O que ele faz? Anota tudo lá, todas as leis que vai a favor do seu cliente. Aí ele leva lá e entrega na mão do juiz, para o juiz julgar a causa. O advogado vai entregar para o juiz. Juiz, estou sentindo que o juiz agora vai. É isso? Não, senhor juiz, está aqui, ó. Para o senhor examinar a causa, porque tudo que está escrito na Constituição está aqui. Então, o senhor só vai ver se eu estou certo e julgar a causa. Ele não vai sentir um arrepio porque o juiz olhou para ele, ou se ele não sentir um raio, um foguinho, um negócio. Não, ele simplesmente vai chegar: Senhor, está aqui, ó. Oração é isso. É ter a base e entrar diante dele. É ter a base. Se a minha oração está baseada na palavra, irmão, o juiz vai se mover na hora. Você sentindo friozinho, arrepio, aviãozinho, deixa o menino rodar. Para com isso, irmão. Para com isso. É gostoso essas coisas? Claro que é. Orar, sentir foguinho, cair debaixo do poder de Deus. Eu amo isso, irmão. Eu gosto. Gosto do reteté. Mas eu não preciso disso para minha oração chegar no céu. É legal esses dias? É bom estar nesse negócio? É bom fazer túnel de fogo, unge todo mundo, a galera cai, e aquele fogo, e Deus falando, e sapeca daqui, sapeca de lá, e vem óleo para aqui, óleo para lá, é maravilhoso, mas eu não preciso disso para minha oração chegar no céu. Por quê? Porque eu tenho um Deus, e quando eu chego diante dele, Deus tem uma palavra para mim, e Deus diz: vai na tua força que eu vou com você, e ainda vou mandar um pouquinho de anjo para ir junto com você. Umas 3 miríades já dá. 3 miríades era mais ou menos 300 mil.
Ai, apóstolo, é tão exagerado. Não, irmão. Eu tenho um Deus que faz assim. Quando eu oro, eu tenho que crer que a minha oração está movendo o céu. Tenho que crer que Deus está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Porque Deus move. Porque Deus faz. Estou acabando. Penúltima coisa que Deus faz para a gente. Que Ele deu para os gaditas e deu para você. Uma unção administrativa e próspera. Moisés profetizou sobre eles com isso. O que é isso? Eles tinham unção de ganhar dinheiro, mas também administrar o dinheiro. Não é só ganhar dinheiro. Irmão, como tem gente que ganha dinheiro, não é? Mas do mesmo jeito que ganha, perde. Eu já vi um monte de gente que foi rico. Ah, eu tive muita coisa. Quando morre, não tem nem um gato para puxar para o rabo. Morre sem nada. Por quê? Conseguia ganhar dinheiro, mas não tinha unção de administração. Quando Deus fala com Gade, Deus fala: você tem uma unção de ganhar dinheiro, mas de administrar o dinheiro. Você sabia que quando Davi organizou o reino, ele colocou na mão dos gaditas a administração do reino? Sabe por quê? Porque Davi não era bobo. Põe na mão de quem administra. Essa é a unção que Deus quer derramar sobre você. Não precisa erguer a mão não, mas presta atenção numa coisa. 90% dos seus problemas financeiros foi mal administrado. Você administrou mal. Silêncio na igreja. Está todo mundo pensando no boleto de amanhã, né? É exatamente isso, irmão. A gente não administra bem. Quem são as pessoas que prosperam? Pessoas que administram bem o que tem. Esses dias eu vi não sei quem viu, uma reportagem. Eu sou ruim com o negócio de internet, viu, irmão? Negócio de YouTube, então pior ainda. Às vezes eu vejo entrevista lá de umas coisas, aí eu chego para contar para os outros. Nossa, eu vi uma entrevista do fulano, falando, tá 2 anos esse negócio. Eu chego para o Lipe e falo, Lipe, eu vou em entrevista, não sei o quê. Ele falou, pai, faz 2 anos que esse negócio está aí, não, negócio. Você não tinha visto? Não, para mim foi uma novidade, parece que falou ontem. Mas eu vi esses dias uma reportagem daquele cara, dono da van, é o Luciano, não sei o que lá. Eu nunca tinha visto uma reportagem, uma entrevista daquele homem. Toda vez que eu via, sempre o povo tirando sarro dele e tal. Nunca vi uma entrevista dele séria, contando como ele começou a loja, como ele começou a vida dele. E eu fiquei impressionado. Ele disse que 14 anos ele era office boy de uma fábrica de tecido, onde o pai trabalhou a vida toda. E o pai arrumou um emprego para ele e foi trabalhar de office boy. E ele era office boy, e ele era rapaz, ele falava tudo lá, falava muito, conversava com outro, tal, e fazia. E ele ficou 2 anos trabalhando assim. Aí um gerente da fábrica falou, rapaz, você fala muito. Você conhece todo mundo, todo lugar que você vai como office boy, você fala. Cara, eu vou dar uma chance para você. Com 16 anos, colocou ele para ser vendedor. Com 18, ele era o maior vendedor da fábrica. Com 21, ele decidiu sair daquela fábrica e montar uma loja, junto com um rapaz, com outro cara. Com 24, ele já estava montando a primeira van dele. E ele fala, hoje, eu sou um dos homens mais ricos do Brasil. E muito em breve, eu serei um dos homens mais ricos do mundo. Sabe por quê? Porque é um homem que sabia administrar o que ganha. Ai, apóstolo, Deus escolhe alguns. Não, irmão, ele é do mundo, é mundano.
O que Deus está dizendo para mim e para você hoje é que Ele está dando uma unção de prosperidade, mas também de administração. E se Ele que é um fez isso, imagine você que vale por 1000. Imagina o que Deus pode te dar e te ajudar a administrar. Imagine você que é dizimista, ofertante, dá primícia, o que Deus não pode e vai fazer da tua vida, se você se render a Ele. Agora não adianta querer uma unção administrativa se você não fecha as brechas numa vida financeira. Mas há uma unção administrativa sobre você. Todo gadita tem. Quem está entendendo isso? Jeová. E a última coisa, dos gaditas, eles foram capazes de ensinar os seus filhos, netos, do legado que eles tinham. Está entendendo? Não é só seu, é da sua família. Tome o que Deus está te dando. Irmão, Deus é um Deus geracional. Deus nunca vai abençoar você. Deus não olha você, Deus olha a tua geração. Preste atenção numa coisa: quando Deus vai falar com você, abençoar você, Deus não está olhando só você, Deus está olhando toda a sua sementeira. Amém? Ai, Deus falou comigo. Não, irmão, Deus falou com você porque Ele tem um plano para toda a sua família. Deus não vai falar só com você. Ah, Ele falou só comigo, mas não, Ele está falando com todo mundo. Com os filhos que você já tem ou vai ter, com os netos que você tem ou vai ter. Deus é um Deus geracional. Agora, quando eu recebo a bênção, o que eu faço? Eu tenho que transferir, passar o legado, ensinar. O que a gente acabou de ver aqui, com as professoras fazendo, passando o legado para a vida dessas crianças, ensinando. Você é um guerreiro, passe isso na tua casa, ensina seus filhos isso, suas filhas. Irmão, quanta mulher guerreira no céu. Ah, irmão, ninguém segura uma mulher guerreira. Ensina teu filho, ensina a tua filha a viver uma unção de guerreiro. Se você ensiná-los, porque você recebeu, você vai ver o que vai acontecer. Os gaditas eram conhecidos pela sua bravura, reconhecidos por quem eles eram. Eles foram uma das primeiras tribos a tomar posse da promessa. Foi a tribo que andou com Davi. Foi a tribo que teve herança. Você é um guerreiro para viver isso. Quem está entendendo? Então fique em pé para nós orarmos. Eu quero que você faça assim, ó, com a sua mão esquerda. Faça desse jeito, como se você estivesse segurando um escudo. É o escudo da fé. Paulo diz assim: embraçando o escudo da fé. Agora com a sua mão direita, segure a tua lança, não a espada hoje, é a lança, é assim. Se você é canhoto, faz o contrário, né, irmão? Para não errar a mira. Agora feche os seus olhos e comece a dizer para o Senhor: Senhor, meu escudo da fé está aqui. E nessa hora agora, fala: Senhor, nessa noite, eu quero abraçar agora, embraçar meu escudo, para dizer: Senhor, Pai, se eu entrar numa guerra, o Senhor vai comigo agora. Senhor, e todo dardo inflamado do maligno cai por terra. Comece a orar. Todo dardo inflamado do maligno cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo dardo inflamado, toda incredulidade, todo medo, toda desconfiança, toda fraqueza,
cai agora, em nome de Jesus. Toda palavra do inferno, toda boca maldita que um dia se levantou contra a minha vida, agora se cala em nome de Jesus. Eu tomo a lança, e pega a lança. São decretos agora. Irmão, comece a decretar. Jogue a lança na sua família. Senhor, eu jogo para derrubar o inimigo que está contra a minha família. Eu abençoo a minha família agora. Eu declaro a bênção. Eu declaro no meu casamento, com meus filhos, com meus netos, toda a minha parentela. Eu abençoo o meu trabalho, abençoo o meu negócio, abençoo aonde eu vou. Comece a jogar a tua lança. Derrube os inimigos que estão se levantando contra você. Há uma unção de gadita sobre você, em nome de Jesus. Pai, eu estendo as minhas mãos sobre esse exército aqui, e eu te peço, Senhor, capacita os teus filhos, que a unção de gadita venha sobre cada um deles essa noite. Eles saem daqui com cara de leão, eles saem daqui andando com pés como a corça. Eles saem daqui para tomar posse de território. Eles saem daqui com a palavra do céu sobre eles. Eles valem, Senhor, mais do que 1000 sobre essa terra. Senhor Deus, eles vão saber carregar o legado deles no meio da família, Pai, em nome de Jesus. E eu libero essa palavra profética para cada um dos teus filhos e filhas aqui, para viverem essa porção, porque há uma unção de vitória sobre eles nessa noite. Há uma unção de vitória para viver sobre eles essa noite. Pai, essa semana será uma semana que os teus filhos não vão viver luta, mas vão viver vitória. Eles vão receber e vão ver resultados da guerra. Pai, eles vão ver o despojo que o Senhor traz nessa noite. Eles vão experimentar aquilo que Deus os chama para viver. Não vai faltar nem coisa grande, nem coisa pequena sobre a tua vida. E Deus vai dar uma capacitação para você levar esse legado, em nome de